hoje é um dia agitado por lá. O ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Igor já está aqui comigo. Dino foi um nome bastante questionado pela oposição e até mesmo por alguns aliados. E hoje ele assume essa cadeira na Suprema Corte. Igor, conta pra gente os bastidores, qual o clima em Brasília relacionado à posse de Dino. Bom dia para você. Adriane, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. A cerimônia de posse do ministro Flávio Dino, agora ministro do Supremo Tribunal Federal, está marcada para as 4 horas da tarde e vai contar com a presença do presidente Lula e da primeira-dama Janja da Silva. Também vai contar com a presença de alguns ex-colegas dos ministérios, colegas do governo federal e até mesmo parlamentares que foram aliados de Flávio Dino lá no Congresso Nacional. Flávio Dino assume a cadeira que foi deixada pela ministra Rosa Weber e ele herda da ministra 342 ações que eram relatadas por ela. Não deu tempo dela terminar esses julgamentos, e agora Flávio Dino assume a relatoria desses processos. Entre os julgamentos que agora estão nas mãos de Flávio Dino, está um que é direcionado totalmente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que é praticamente um inimigo político de Dino, quando Dino era do governo federal. E que ação é essa? Foi uma ação protocolada pelo PSOL e pela Rede durante a pandemia de Covid-19. Esses dois partidos questionam a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro e o acusam de causar aglomerações em vários cantos do país e incitar as pessoas a não se vacinarem e a não usarem máscara, que era um método preventivo contra o vírus da Covid-19. Então, é uma ação que foi por partidos de esquerda no Supremo Tribunal Federal, a qual Rosa Weber era a relatora, não deu tempo de analisar, ela foi aposentada compulsoriamente por fazer 75 anos e que agora Flávio Dino vai herdar a relatoria desses processos. Flávio Dino, ele saiu do governo federal, saiu do comando do Ministério da Justiça no início deste mês e ficou no Senado Federal até o início dessa semana. Eu lembro a vocês que Flávio Dino, nas eleições de 2022, foi eleito senador pelo estado do Maranhão. Como ele saiu do cargo de ministro da Justiça, foi exonerado pelo presidente Lula, então antes de assumir a cadeira na Suprema Corte, ele voltou ao cargo pelo qual ele foi eleito. E durante a despedida de Flávio Dino no plenário do Senado Federal, ele prometeu não agir com viés político. Ele prometeu abandonar totalmente a vida política e o viés político. É uma promessa que Flávio Dino tem feito desde quando ele foi indicado pelo presidente Lula. Então, mesmo que Bolsonaro tenha sido inimigo político de Flávio Dino durante a carreira como parlamentar e como ministro da Justiça, Flávio Dino disse que vai agir, como diz Bolsonaro, dentro das 4 linhas da Constituição, ou seja, agir à luz da Constituição. Vai relatar esse processo contra o ex-inimigo político, conforme o que diz a Constituição, que é a mãe de todas as leis, e não com viés político. Então, ele herda 342 ações, ele vai ser empossado hoje à tarde, e a partir de amanhã, Flávio Dino já começa a dar expediente como ministro da Suprema Corte. Adriane. E essa herança de ações não foram direcionadas para ele por motivo A, B, C ou D. É o que estava em mãos da antiga, da pessoa que ocupava o cargo anteriormente, então é automaticamente feito esse remanejamento, não é uma loteria de ações, até por conta das próprias suspeições que poderiam ser levantadas diante disso, né, Igor? É uma questão automática, o que já estava em andamento é repassado para Dino. Exatamente isso. A ministra não conseguiu terminar o julgamento desses 342 processos, então, naturalmente, como ela deixou a cadeira do STF, ela teve que se aposentar compulsoriamente. Flávio Dino herda, não é feito um sorteio eletrônico, ele não foi escolhido por ser inimigo político de alguém, é um processo natural da Suprema Corte, ele herda os processos de quem ele ocupa a vaga. Então, agora ele herda esses quase 400 processos de Weber.
E ainda falando de ministros, após um pedido de afastamento de Alexandre de Moraes, feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, decidiu que vai manter o ministro do STF à frente do inquérito sobre o golpe de Estado. Igor, qual a justificativa de Barroso para manter Moraes à frente desse julgamento? Decisão polêmica do presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. Olha só, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro alega que Alexandre de Moraes não pode ser o relator desse inquérito, porque pode comprometer o processo de isenção durante o julgamento. Deixa só eu contextualizar para vocês. O que está em curso nesse inquérito de um suposto plano de golpe de Estado, inclusive comandado por Jair Bolsonaro, é que, durante a delação premiada de Mauro Cid, ele alegou que Bolsonaro tinha ajudado a formatar uma minuta de golpe. Essa minuta, ela também trazia consigo a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Essa prisão faria parte do suposto plano de golpe de Estado. Então, Moraes passa a ser vítima nesse processo, porque ele seria preso nessa tentativa de golpe, suposta tentativa. Então, a defesa de Jair Bolsonaro alega que ele não pode ser o julgador e a vítima no mesmo processo, porque ele pode agir naturalmente ao seu próprio favor. Isso comprometeria a isenção do processo. E por isso a defesa de Jair Bolsonaro pediu a troca de relator dentro da Suprema Corte, pediu a saída de Alexandre de Moraes. O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu que, se Moraes fosse preso, seria uma ação não contra a pessoa Alexandre de Moraes, e sim contra a instituição Supremo Tribunal Federal. E por isso, a decisão de Luiz Roberto Barroso é manter Moraes na relatoria desse processo. Nós consultamos uma especialista em direito constitucional para saber se essa decisão de Barroso foi arbitrária ou não. Vamos ouvir o que ela disse. É entendimento da Corte que os atos investigados não foram contra a pessoa do juiz, contra o ministro Alexandre de Moraes, mas sim contra o Estado Democrático de Direito. Ou seja, a Corte entende que Moraes não é a vítima propriamente, mas sim o órgão que ele representa e, portanto, o Estado, o Poder Judiciário, e por isso não teria interesse pessoal no resultado do processo, o que poderia sim levar à nulidade por impedimento. Com isso, fica claro que o conteúdo do processo também vai ser político e fica evidente que todo o andamento do inquérito será permeado por intervenções e decisões influenciadas pelo cenário político. Bom, em outras palavras, o que a doutora Hanna Gomes disse para a gente é que é compreensível, é compreensível essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de manter Alexandre de Moraes na relatoria do processo. Só que isso tende a dar margem para a defesa de Jair Bolsonaro ou para aliados políticos de que o Supremo Tribunal Federal estaria agindo com viés político contra o ex-presidente, o que pode comprometer esse processo investigativo. Isso pode trazer consequências danosas na investigação. Por exemplo, segundo a doutora Hanna Gomes, se porventura Bolsonaro ou algum outro aliado que está sendo investigado forem condenados nesse processo, a defesa pode pedir a anulação dessa condenação, porque Alexandre de Moraes estaria indevidamente na relatoria e o processo estaria sendo tocado de forma política, com motivação política. Então, ele poderia se livrar da condenação nesse sentido. Nós já temos um episódio sobre esse assunto, sobre algo parecido. Por exemplo, a Lava Jato, o então juiz Sérgio Moro, foi acusado de agir com viés político e de arquitetar a prisão dos envolvidos nesse processo. Moral da história, a maioria já se livrou da condenação da Lava Jato justamente porque Sérgio Moro estaria agindo politicamente. É mais ou menos o mesmo caminho que está sendo andado, segundo a especialista em direito constitucional. Isso tende a fazer com que Bolsonaro ou outro aliado político se livre de uma eventual condenação. Adriane. À medida que os interesses forem mudando, esses mesmos recursos podem ser aceitos pela Justiça, né? Sobre essa questão política e judicial, o próprio presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, quando foi confrontado, chegou a fazer aquela declaração
perdeu Mané, né, relacionado a um apoiador de Bolsonaro. Então fica muito evidente o quanto a corte era contrária a Bolsonaro e também por motivos muito lógicos, levando em consideração que o ex-presidente também levantou uma revolta social da população, de parte da população, de seus apoiadores, contra a própria corte. Então, como eles estão no poder, eles mantêm ainda as coisas andando dessa forma, o que, como você bem falou, pode lá na frente ser motivo para questionamento da parcialidade dos ministros para tomar decisões relacionadas a eles mesmos, né? Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.